Olá! Na aula de hoje nós vamos ver um pouquinho sobre Sócrates, a verdade segundo o ponto de vista de Sócrates de Atenas. Quem foi Sócrates? Sócrates foi um filósofo grego importante que viveu mais ou menos há 2500 anos atrás. Sócrates vivenciou uma época de ouro em Atenas, onde Atenas vivenciava a primeira democracia do mundo. Juntamente com Sócrates, a gente vai ter também a figura dos sofistas. Os sofistas, como eu falei na aula anterior, eram filósofos ditos professores do saber, porque ensinavam o ponto de vista da retórica dentro do discurso, relativizando assim a verdade. Ou seja, a verdade para os sofistas, de uma forma resumida, ela era relativa a cada pessoa. Ou seja, a verdade não era universal, a verdade não tinha uma essência. Sócrates vai se contrapor profundamente contra essa ideia da verdade relativa. Por quê? Porque segundo Sócrates, a verdade ela é essencial. Segundo Sócrates, a verdade ela é universal e ela deve ser buscada por todas as pessoas. Mesmo que nós não saibamos a verdade existe. E essa verdade ela deve ser buscada dentro de cada um de nós. Nós não devemos aceitar as verdades prontas, porque a verdade ela já é intrínseca a nós. Se a gente estudar um pouquinho um filósofo que vem depois de Sócrates, que vivenciou com Sócrates, foi discípulo de Sócrates, mas um pouquinho mais jovem que Sócrates à época, a gente vai perceber que Sócrates ele entendia a verdade mais ou menos como Platão. A verdade, ela vinha de dentro da nossa alma, do nosso interior. Lembrando que, para os gregos, a palavra alma significa pensamento. Então, de que forma que eu posso alcançar a verdade? Eu posso alcançar a verdade por meio do pensamento, por meio da alma. Então, a alma, ela se torna uma figura central para o conhecimento. O que eu devo conhecer primeiro? Frase famosa de Sócrates: conheça-te a ti mesmo, ou seja, se perceba enquanto alma, enquanto pensamento, não somente enquanto ser material, enquanto ser físico. Existe também uma outra dimensão que é a dimensão da alma, a dimensão do pensamento. E é essa racionalidade, é esse pensamento que vai nos diferir dos demais animais. Então, para se buscar a verdade, primeiro eu tenho que me voltar para a minha interioridade, que significa para a minha alma, para o meu pensamento. E essa busca da verdade, ela deve ser constante. E jamais você deve entender a verdade como relativa. Os sofistas diziam que a verdade era relativa, que dependeria da cultura de cada um, da sociedade de cada um. Um exemplo é a questão do frio ou do calor. Existem várias pessoas, se estiverem em determinados lugares, uma vai sentir frio e outra vai sentir calor. Mas se a gente for buscar a verdade de fato entre uma sentir mais frio ou sentir menos frio, mais calor ou menos calor, a gente vai perceber que existe aí, se aplicarmos o pensamento, se aplicarmos as verdades, as descobertas científicas, nós vamos perceber que essa verdade ela vai estar intrínseca em algum lugar e vai existir um porquê de cada pessoa sentir frio ou calor, dependendo da temperatura. Então, se existe de fato uma verdade que está condicionando o frio ou o calor de uma determinada pessoa. Mas para os sofistas, se eu sinto frio e você não sente frio, então as nossas verdades são relativas. É um modo de encarar a verdade meio crua, de não se aprofundar, de não tentar se descobrir a verdade de fato. Agora, Sócrates não. Ele chama a atenção de cada pessoa para se aprofundar na busca da verdade, ou seja, na busca do conhecimento. O conhecimento para Sócrates, ele nunca deve ser largado de lado. Você sempre deve buscar conhecer as coisas, você sempre deve buscar a verdade.
Busca de conhecimento, busca de verdade deve ser alguma coisa incessante dentro de você. Não existe um ponto de parada. Vamos pegar um exemplo bem prático. Imaginem a existência de Deus ou não. Se Deus existir, o fato de eu acreditar que Ele exista ou que Ele não exista vai fazer alguma diferença para a verdade de fato? Não. Se Deus existir, independente da minha crença dele não existir, ele vai continuar existindo. Agora, do ponto de vista de um sofista, se eu acredito que Deus não existe, ele não existe. Se eu acredito que ele existe, ele existe. Para Sócrates, não. Se você está perdido nas opiniões, nos que as pessoas falam, nos doxas, né, que em grego, doxas, é o que a gente entende como opinião. Se você está vivendo por doxas, independente dessa sua opinião, a verdade de fato existe, a verdade universal existe. E a gente pegar o exemplo da existência ou não de Deus é um exemplo ótimo, porque você consegue entender o que Sócrates queria passar ao dizer que a verdade não era relativa, mas que a verdade ela é universal. Por que ela é universal? Porque independente do que eu venha a acreditar sobre o que é a verdade existe. Não vai mudar a existência da verdade de fato o que eu penso a respeito dela ou não. Então, o que eu devo fazer enquanto ser humano? Eu devo buscar incessantemente essa verdade. Quanto mais eu busco conhecimento, quando eu mais busco a verdade, mais eu me aproximo dela. Ok, pessoal? Em outras aulas nós vamos falar sobre o método de aprendizagem de Sócrates chamado a dialética, tá bom? Beijinho!